Olá pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui novamente compartilhando um pouquinho das escrituras com vocês. E eu quero de antemão agradecer a você que já está inscrito no canal e quero pedir a você que não está que se inscreva no canal também para que você tenha sempre as notificações de quando eu subir vídeos novos aqui. Peço que você me ajude a divulgar essa mensagem também em outras plataformas, no WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, aonde você puder me ajudar a evangelizar outras pessoas, eu vou ficar muito agradecido. Hoje eu quero compartilhar com vocês um capítulo que reverbera por toda a escritura, que está em Apocalipse 12, a mulher e o dragão. João, em Apocalipse 12, teve uma visão de uma mulher que estava para dar à luz e que ela estava vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de estrelas sobre a sua cabeça, e ela tinha dores de parto para dar à luz a um menino. E eu quero compartilhar com você esse texto porque esse texto ele é muito abrangente. Na verdade, eu chamo Apocalipse 12 do flashback da história das Escrituras, da história da salvação e da história do fim dos tempos. Porque é um flashback que Deus faz em Apocalipse 12, como ele também vai fazer um outro flashback em Apocalipse 17, mas agora eu quero compartilhar com você a respeito disso. Vamos juntos? Eu separei aqui algumas coisas e eu quero estar dividindo um pouquinho disso que eu preparei com você. Apocalipse 12, João vê uma mulher e diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas dos céus, o qual lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentarem durante 1260 dias. Então estourou guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram ser vitoriosos, não havia lugar para eles nos céus. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouviu uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do nosso Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que nele habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz a um filho homem, mas fora dadas às mulheres as 2 asas de uma grande águia para que voasse no deserto, para o seu lugar, e aí onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca, engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o seu testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Quando nós lemos Apocalipse, irmãos, de cara a gente já vê uma imagem dessa mulher tendo um filho. E esse filho, resumidamente,
aparece sendo como Cristo, né? Em Apocalipse 12, é isso que a gente vê. Só que, na verdade, esse texto vem de antes. Esse texto está prefigurando a queda de Satanás, está prefigurando Satanás perseguindo a descendência da mulher, e é sobre isso que eu quero falar com você. Vamos dando uma olhadinha aonde essa mulher começa a surgir. A mulher de Apocalipse 12, ela está por toda a Bíblia, e é sobre isso que eu quero te mostrar, para que você entenda o panorama central de tudo isso que João leu. Todas essas figuras, porque João vê o sol, a lua, debaixo dos pés, a coroa de 12 estrelas, a mulher grávida, gritando com dores de parto, sofrendo para dar luz a um menino. Mas tudo isso está relacionado com a Bíblia como um todo. Como eu disse anteriormente, é um capítulo de flashback histórico das Escrituras. É como se Deus pegasse Apocalipse 12 e falasse: olha, eu vou abrir a história para vocês aqui, da salvação da humanidade e do fim dos tempos, tudo dentro desse capítulo. Então eu quero te encorajar a ficar comigo aqui e estudar comigo, para que você também tenha uma visão ampla sobre esse lindo capítulo de Apocalipse 12. Esse capítulo tem consonância com todos os tempos relacionados na Escritura. E é sobre isso que eu quero falar. Quais são os significados da lua, do sol, da coroa de 12 estrelas, a lua debaixo dos pés da mulher, a mulher vestida de sol e as 12 estrelas em sua coroa, que estão na cabeça dela? Quem é a mulher? O filho e as dores de parto. Porque Apocalipse 12 vai falar uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher está grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Só que essa mulher, como eu disse, ela não está só em Apocalipse 12. Essa mulher está na Escritura como um todo. Deus fez uma aliança, e essa aliança vem desde o princípio da criação. A aliança de Deus com a descendência da mulher vem desde o início. E é sobre isso que eu quero falar com você. Gênesis 3, versículo 13 ao 16, diz assim: Então o Senhor disse à mulher: Que é isso que você fez? E a mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Por causa do que você fez, maldita entre todos os animais. Então o Senhor disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre, comerá do pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Note, irmão, Deus está falando: olha, serpente, eu vou colocar inimizade entre a sua descendência, serpente, e o descendente dela, não os descendentes dela. O descendente dela. Então, logo a gente pensa assim: Deus deu para Eva Caim, Abel e Sete. Mas a aliança que Deus está propondo para a história bíblica é de um descendente. E aí ele continua: Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: Aumentarei em muito seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz aos filhos, luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Então Deus está formando lá no Gênesis, anunciando que está trazendo um descendente da mulher. Então, em Gênesis, a mulher tem um descendente, como Apocalipse 12. Vamos continuar. A aliança de Deus está com o descendente de Adão. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Note, no singular, Deus falando, ela tem um descendente. E como eu li anteriormente, ele esmaga a sua cabeça e você lhe fere o calcanhar.
De qual descendente Deus está falando com Adão e Eva? As genealogias descritas na Bíblia trazem para nós essa resposta. E a mulher de Apocalipse 12 aparece a primeira vez em Gênesis. A mesma mulher, é o mesmo relato, irmão. Abra o seu entendimento para que você entenda. É o mesmo relato. É uma mulher dando luz a um filho. E você daqui a pouquinho vai conseguir entender por que eu estou te trazendo para Gênesis. Porque a serpente, o dragão, o diabo, persegue o descendente desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, ele persegue. E essa mulher de Apocalipse 12, no início da Bíblia, ela está aparecendo em Gênesis como Eva. Porque é um capítulo de relembrar toda a história bíblica. Vamos continuar. Veja a cronologia de Gênesis 5. Gênesis 5, versículo 2 e 3. Deus criou o homem e a mulher e os abençoou e lhe deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou filhos, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu o nome de Sete. Aí você vai lá para João capítulo 1 e você vai ver o quê? A mesma descrição. A mesma descrição. O Cristo como a imagem física do nosso Deus. Aí você vai falar, mas pastor, teve Caim e Abel antes. Sim, mas o chamamento de Deus da genealogia para Cristo está em Sete. E aí, para explicar para você, eu vou amarrar aqui as genealogias, tá? Depois você pode ler aí em Gênesis, você vai conseguir entender. Gênesis 5, 28 diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e deu-lhe o nome de Noé. Este nos consolará de todos os trabalhos das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade quando gerou Sem, Cão e Jafé. Noé gerou 3 filhos, e da descendência de Sem virá Naor. Tá? Eu estou amarrando de Gênesis para você pegar aí, tá? Eu estou amarrando de Adão para te levar até Abraão, para você não se perder, tá? Da descendência de Sem virá Naor, que é pai de Tera, e Tera é pai de Abraão, ok? Então, logo, você consegue ver que a gente saiu de... Dá para conseguir entender que você sai de Adão até chegar em Abraão? Depois você pode ler Gênesis 11. Deus propôs uma aliança eterna com a humanidade desde Adão, quando ele fala, ó, eu vou pôr inimizade da serpente contra o teu descendente, Eva. E Paulo depois vai falar claramente sobre isso, que Cristo vem da descendência de Adão. Ok? Deus propôs essa aliança com a humanidade desde Adão, e ele confirma essa aliança eterna em Abraão. Se você ler Mateus capítulo 1, vai relatar a descendência genealógica de Jesus começando de Abraão. Mas Abraão vem de Adão, por isso que eu peguei aí a genealogia de Gênesis 5, para você entender. E Jesus vem da onde? Da descendência de Sem, do terceiro filho de aliás, do primeiro filho de Noé, ok? E que vem da descendência de Sete. Vamos continuar. Mas para ficar mais claro, a aliança que Deus propôs para Adão, vamos comparar a Bíblia com a própria Bíblia, porque ela vai responder isso para a gente. Abraão, para você entender que a aliança da graça de Deus está desde o Gênesis,
A gente tem um ato falho, a maioria das pessoas, infelizmente, tem um ato falho de achar que a graça de Deus se manifestou somente em Cristo. Mas a graça de Deus vem sendo manifesta desde Gênesis. Abraão recebe uma visita. E essa visita mostra a aliança eterna que Deus está propondo para Abraão. Gênesis 14 mostra que Melquisedeque vem até Abraão e oferece ele pão e vinho e uma ceia, que é uma ceia que ia ser instituída muitos anos depois, praticamente 4.000 anos depois, por Cristo. Abraão ceou com Melquisedeque. E aí Paulo vai explicar quem é esse Melquisedeque. Paulo, em Hebreus, amarra o Velho Testamento e o Novo Testamento. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou te mostrando quem é essa mulher de Apocalipse 12 e quem é essa criança. Mas ao longo de toda a Escritura, desde Gênesis até chegar em Apocalipse, porque a serpente fez guerra contra o descendente de Gênesis a Apocalipse. A serpente, o dragão, Satanás, vai fazer guerra contra o descendente e depois contra os descendentes de Gênesis a Apocalipse. Paulo vai amarrar bonitinho. Olha o que ele diz, Hebreus 7, versículo 1 ao 3. Porque esse Melquisedeque, que esteve lá com Abraão, que eu acabei de ler para você, ele é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Foi ao encontro de Abraão quando esse voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça, também rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai nem mãe. Olha só, Melquisedeque não tem pai nem mãe, sem genealogia. Ele não tem princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E aí você vai para Isaías, porque o menino não nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, um rei justo. Se você quiser saber mais sobre essa profecia do rei de justiça, leia Isaías 32. E aí, depois que você lê Isaías 32, vai para Romanos 5, do versículo 12 até o versículo 21. Aí você vai falar, não, pastor, mas então se você está falando que Paulo já está amarrando, ele está anulando o Antigo Testamento? Não, irmão. Ele está apontando com a luz de Cristo que a sombra do Antigo Testamento está se cumprindo na luz de Cristo. Porque eles chamam o Velho Testamento de sombra e chamam o Novo Testamento de luz. Ok? Vamos continuando. A serpente, o dragão, Satanás, está atrás do menino, filho da mulher, desde que o mundo é mundo. E nos tempos de Herodes, a mulher é Maria, com dores de parto para dar à luz ao nosso Salvador Jesus Cristo. Isaías 7,14 diz assim, portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Depois ele vai para Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino para estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quem que é Melquisedeque? É um rei de justiça. Quem é que vai firmar um juízo de justiça? É o Cristo. Só que eu sei que é muita informação. Então, eu estou tentando ser o mais didático possível para te levar de Gênesis até Apocalipse e você saber toda a imagem daquilo que João viu. Oséias 11, versículo 1 diz assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho.
Quanto mais eu os amava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam ao Balaíns e queimavam incenso, as imagens de escultura. Mas fui eu quem ensinei Efraim a andar. Tomei nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer. Olha aqui Oséias profetizando. Oséias nada mais é do que uma figura de Cristo casada com uma mulher que representa Israel naquela época e que essa mulher não é fiel a Oséias. E quando você vai ver, tem até um vídeo anterior aí que eu falo sobre isso, no 144.000, vou deixar o vídeo aí no card, você vai ver que Efraim caiu para a idolatria, se perdeu na idolatria. E aqui Deus está falando, olha, eu te amei. E do Egito eu chamei meu filho. Ele já está falando, olha, o descendente de Eva vai estar chegando para vocês do Egito. E nos tempos de Herodes, a mulher já não é mais Eva. Agora a mulher é Maria, com dores para dar à luz ao nosso Salvador Jesus Cristo. E que de fato vai estar lá em Apocalipse 12. No tempo de Herodes, a mulher é Maria, com dores para dar à luz ao nosso Salvador. E aí eu repito aqui, ó. Isaías 7,14 e Oséias, quando Israel era menino eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Olha o que aconteceu. José e Maria foram para o Egito para cumprir a profecia que Oséias fez. Jesus, quando teve que fugir, ele foi para o Egito. E mais uma vez a serpente e o dragão está atrás da genealogia, está atrás do descendente, para matar o descendente. Mateus 2,13. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Olha lá, Oséias se cumprindo, Jesus indo para o Egito. Fique por lá até que eu avise vocês. E aí, se você quiser voltar um pouquinho mais no tempo, quem mais foi para o Egito? José. Salvar a descendência. Porque se José não fosse, o descendente não viria. Porque o descendente tem que vir da família, das 12 tribos de Israel. Você está conseguindo entender, meu irmão? Fuja, aí vamos lá, levante-se, tome o menino e a sua mãe, fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantou-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores e de 2 anos para baixo, conforme a informação que havia recebido dos magos a respeito do tempo que a estrela havia aparecido. Olha a serpente, o dragão Satanás, através de Herodes, querendo matar o descendente. Olha aí. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto de grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque já não existe. Qual que é essa profecia? As mulheres de Israel perdendo os seus filhos, morrendo. E aí elas choram, elas lamentam, porque Herodes matou todos os pequenos meninos de 2 anos para baixo. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Ele disse, levanta-te, tome o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Os que queriam matar aquele que vai pisar a cabeça da serpente já morreu. A mulher de Apocalipse 12 traz uma aliança superior, um sacerdócio para sempre. Hebreus 7, do versículo 11 até o versículo 28, diz assim,
Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, olha o que ele está falando. Se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, por meio da lei, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade ainda havia de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque esteve com quem? Esteve com Abraão. E não segundo a ordem de Arão, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda-se também a lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Melquisedeque não tem fim. Lembra que eu falei com você agora há pouco? Porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é sacerdote para sempre? Cristo. Portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual chegamos a Deus. Olha o que Paulo está falando. Revoga-se a ordenança anterior da lei por causa da sua fraqueza e da sua inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou nada. E aí ele continua. Isso não se deu sem juramento, porque outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de uma superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte que os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. O que ele está dizendo? Os sacerdotes morriam e tinha que levantar outro sacerdote com o passar do tempo. Mas Jesus não. Jesus é eterno. Então não se muda a ordenança que vem de Cristo. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo é o nosso intercessor, porque nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui o homem sujeito a fraquezas como sumo sacerdote, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. A mulher de Apocalipse 12, aquela vestimenta que ela está usando, todos aqueles adereços que aparecem, ela está trazendo uma mensagem de sacerdócio superior. Daqui a pouquinho você vai entender mais a fundo isso. Vamos continuar. Então chegamos à mulher relatada em Apocalipse 12. Quem é essa mulher? A resposta está nos últimos versículos do capítulo 12. Olha lá, Apocalipse 12, versículo 14. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante o tempo e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Por 3 anos e meio, a mulher vai sendo sustentada por Deus no deserto. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca, engoliu o rio que o dragão tinha lançado. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar
guerra com o restante da descendência dela, ou seja, com os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Olha aqui, meu irmão. O dragão vai fazer guerra contra o restante da descendência dela. Quem é o restante da descendência dela? Gênesis 22:15 vai te mostrar. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso? Não negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Aonde que o dragão se pôs em pé? Sobre a areia do mar. E aonde está a descendência depois de Cristo? A descendência está como areia do mar. Porque Cristo unificou gentil e judeu. O que Cristo fez foi unir todas as coisas. Ele uniu. Ele transformou todas as coisas em uma só coisa no seu corpo. Entende? A mulher de Apocalipse 12 é a descendência de Cristo, é a igreja, a noiva do Cordeiro. Tá? Aí já não é mais Maria. Maria já cumpriu o papel dela. Eva já cumpriu o papel dela. Joquebede vai cumprir o papel dela para salvar Moisés. A filha de Faraó vai cumprir o papel dela também para salvar Moisés. Para dar teto, para que a salvação chegue em Apocalipse 12, meu irmão. Você está entendendo o que eu estou mostrando para você? O importante para você entender o Apocalipse é você ter lido a Bíblia, você conhecer os profetas, você conhecer as profecias, você conhecer o que aconteceu no começo de tudo. Você quer um exemplo? Você quer um exemplo? Compara o que aconteceu em Gênesis com o que vai acontecer em Apocalipse. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. No começo, em Gênesis 1 e 2, vai falar de um jardim. Em Apocalipse 21 e 22, vai falar de uma cidade. Em Gênesis 1 e 2, vai falar de uma árvore da vida plantada no meio do jardim. Em Apocalipse 21 e 22, vai falar de uma cidade com a árvore da vida e o rio no centro da cidade. Tá vendo como tá tudo bem amarrado? Em Gênesis 1 e 2, Deus está com a humanidade, está lá com Adão e Eva. Em Apocalipse 21 e 22, Deus também vem na terra, porque é a boda do Cordeiro. É o casamento. E aqui eu vou te dar mais uma revelação, uma abertura nos teus olhos. Apocalipse 21 e 22 vai falar do casamento de Cristo com a noiva. Aí você lembra quando Jesus foi numa festa de casamento em Caná, na Galileia? O primeiro milagre? Eu não coloquei aqui, mas agora eu estou falando com você e eu estou lembrando, então eu vou te falar. Quando Jesus está lá, Maria vem e fala: filho, acabou o vinho. Queria dizer, filho, acabou a festa. E se você ler lá, nesse casamento, Jesus vira para ela e Jesus parece até um pouco duro, um pouco grosso nas palavras, né? Um pouco mais austero na palavra, porque ele vira para a mãe dele e fala assim: mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Mas Jesus não estava sendo grosso com Maria. Sabe o que Jesus estava falando? Mulher, não é o meu casamento. Não sou eu que tenho que prover vinho. Porque o meu casamento está lá em Apocalipse. Você está falando para eu transformar água em vinho? Mulher, não é a minha função agora. O meu casamento, as minhas bodas, está no final dos tempos. É lá que eu vou prover o vinho.
Não é aqui. Entende, irmão? Você não está vendo o meu rosto porque hoje eu preferi fazer assim, para deixar tudo bem explicadinho para você. Porque o intuito é poder aperfeiçoar e semear a palavra de Deus no coração das pessoas. A mulher de Apocalipse 12 é a descendência de Cristo, é a igreja, que vai ser a noiva do Cordeiro. Gálatas 4, versículo 4 ao 7 diz assim: Mas quando chegou a plenitude dos tempos, quando foi a plenitude dos tempos? Quando Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Esse Espírito chamava Pai. Assim, vocês já não são mais escravos, porém filhos. E sendo filhos, também são herdeiros de Deus. Olha aí, por que Apocalipse 12 fala que ele vai fazer guerra contra os descendentes? Porque nós passamos a ser filhos de Deus por conta de Jesus. Consegue entender, irmão? A mulher de Apocalipse 12 é a descendência de Cristo, a igreja que será noiva do Cordeiro. Gálatas 4, versículo 4 até o versículo 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, porque vocês são filhos de Deus. Deus enviou o Espírito do Filho ao nosso coração, e esse Espírito clamava Pai. Assim vocês já não são mais escravos, porém são filhos, sendo filhos também herdeiros de Deus. O descendente de Eva, Jesus, esmagou a cabeça de Satanás, triunfando sobre a morte na cruz, cumprindo o que Deus falou para Eva lá atrás. Olha, o descendente dela vai pisar a cabeça da serpente, a serpente vai ferir o calcanhar dele. Cristo triunfou, vencendo na cruz, tragando na carne dele a morte. Porque depois ele vai aparecer para Tomé e ele vai falar: ó, Tomé, você não crê? Bota a mão aqui, eu tô vivo, ó, eu vou comer com você. Ele venceu na carne. E nós também vamos vencer na carne a morte. Na nossa carne física, no nosso corpo físico. Nós, os que recebemos a adoção de filhos através de Cristo, somos agora a descendência de Deus. E nós também vamos triunfar sobre a serpente, dragão, Satanás, vencendo a morte como Cristo venceu. Tem um vídeo anterior aí que eu vou deixar aqui a playlist. Se você não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que você veja também. Porque eu estou fazendo uma cronologia para levar o pouco que eu sei de Apocalipse para o teu coração. Mas vamos lá. E o sol que a mulher está vestida? O que é o sol? A mulher a gente já descobriu quem é. Mas e o sol? O que é o sol? Malaquias 4 fala assim: Pois eis que vem dias queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que lhes deixarás nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos nas estrebarias. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinza debaixo da planta dos pés de vocês. Naqueles dias que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrar-se-ei da lei de Moisés, meu servo, a qual prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber estatutos e juízos. Eis que eu lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição.